Acho que esse panoramazinho faz a gente se situar, embora eu já tenha falado demais, né? Bacana, João. Vamos ficar agora cada um com o microfone, pode ficar. Carmen, algumas vezes a gente até discutiu a questão dessa palavra estranha que é o moderno, né? Identificar o que é o moderno, e acho que alguns vão se lembrar que a gente assistia na televisão um seriado que acho que era 1999, os carros voando e tudo. Chegamos em 99, chegamos em 2000, já estamos em 2020, não tem nenhum carro voando ainda. Eu acho que é uma prova, né, disso que João falou, que nós somos muito cíclicos, né? E a gente renova coisas antigas com uma facilidade muito grande, né? E aí, o que é esse caldeirão? Eu já estou dando o nome aí dessa nova... essa nova escola, a escola do caldeirão. Eu vou chamar de pulverização. Melhor. De estilos e de feituras, de produções. Não, eu acho assim, realmente, é muito cíclico. Mas eu me atrevo a dizer que a partir do pós-modernismo, ou, enfim, com o pós-modernismo, talvez, exatamente por esse caldeirão, essa ruptura se dá com o resgate não mais de um passado que seria, vamos dizer, porque uma nega a outra imediatamente anterior. E desta vez, eu creio que nós resgatamos muita coisa e também inventamos coisas agora no pós-modernismo que não é mais assim só uma negação, só essa ruptura. Eu me arriscaria a dizer que a gente está aprofundando, inclusive o modernismo, que é a escola imediatamente anterior, que a gente poderia dizer. Eu acho que o modernismo rompe, mas, ao mesmo tempo, aprofunda as propostas modernistas. Eu me arriscaria a dizer isso. Exatamente por essa fragmentação. É uma literatura fragmentada. E isso é muito fascinante. E assustador, ao mesmo tempo, né? Você quer falar alguma coisa? Eu queria só tá chegando, né? Saudar os meninos que estão chegando. Nós estamos conversando aqui. Sejam bem-vindos. Nós estamos conversando aqui sobre o que é pós-moderno, né? O que é moderno e pós-moderno na literatura e na arte. Vamos continuar. Desculpa pela interrupção, Carmen. Então, como a gente tem no pós-modernismo, a gente tem essa fragmentação de discurso, de estilo, né? Então, a gente tem desde poetas líricos, porque nós continuamos com essa corrente lírica. Existe uma corrente lírica. Mas nós temos a negação disso. Nós temos João Cabral, de Melo Neto, né, que é a grande expoente, um dos maiores expoentes da poesia brasileira, não só pós-modernista, mas brasileira. Nós temos o concretismo, como o João já colocou, de onde também, quer dizer, muito perto do concretismo, irmão do concretismo. E eu tenho muito orgulho de dizer o Poema Processo, que foi um movimento importantíssimo e que tem fundadores aqui do Rio Grande do Norte, inclusive um grande amigo meu, que já não está mais entre nós, mas um grande artista, que eu também me dou o direito de homenagear aqui, que se chama Moacir Cirne. Eu, inclusive, estou com um poema dele aqui, depois eu vou pedir para ler esse poema de Moacir. Moacir foi um grande artista norte-riograndense, inventivo, performático. Ele fazia performance, ele fazia poemas, ele fazia prosa. Então, um artista completo. Também crítico. E também ele acho que talvez, principalmente, ele era um grande estudioso de HQs, de quadrinhos. E Moacir foi um dos fundadores, junto com Falve Silva, que também é daqui, com Anchieta Fernandes, e com outras figuras importantes, foi fundador desse movimento chamado Poema Processo, que é um movimento literário, né? Então, eu me dou, assim, eu quero pedir a vocês para lembrar de Moacir Cirne, que merece realmente ser lembrado. E mais tarde eu vou querer ler um poema dele, né? Agora, voltando... Pode falar. É só o seguinte, nós vivemos, em plena literatura contemporânea,
E nós temos acesso, ou tivemos acesso ao longo da história, a todas as escolas anteriores, e isso parece facilitar, porque nós temos o conhecimento, a herança. No entanto, a nossa responsabilidade aumenta imensamente, porque com tudo que já foi feito, a gente termina sendo obrigado, ao ter contato com esses artistas, a fazer alguma coisa que seja relevante, porque você corre o risco enorme de cair no plágio, né, de cair na redundância, porque você pega um cara como Gregório de Matos em pleno barroco, Gregório de Matos tem poema que ele coloca uma sílaba, e essa sílaba, por exemplo, corpo, em vez de ele colocar corpo, ele coloca só o C-O-R, aí ele coloca uma outra sílaba em cima e outra embaixo, formando duas palavras com a primeira sílaba, e pleno barroco. Aí o que é que o cara do modernismo, lá do concretismo vai dizer? Ah, eu inventei. Não, você não inventou, não, você bebeu, você deu sequência a um aprendizado. Então a poesia processo, ela é filha do concretismo, ela é a continuação do concretismo. E a gente vai tendo um cara como Arnaldo Antunes, e qualquer um de nós aqui, Oreni, que trabalha com a palavra também, é muito comum a gente, dentro de um texto extremamente formal, utilizar um recurso do concretismo. Quantas vezes eu vejo assim, cair, aí coloca o cair assim, né? O recurso visual. O recurso visual, perfeito, o recurso visual. Então, nós os artistas, os poetas que estão trabalhando exatamente como nós na literatura contemporânea, por ter tido acesso a tudo que já foi feito antes, termina tendo uma facilidade que, de certa forma, falsa, porque vai ter uma dificuldade enorme de fazer algo, de fato, original. Como é que a gente vai fazer algo original diante de tanta experimentação do que já foi feito, né? Então, cabe a nós dar continuidade a essa experimentação e sempre pagar tributo a tudo que foi feito antes de nós, fazer reverência a esse povo, porque eles abriram o caminho e nós vamos continuar abrindo o caminho para esses meninos que acabaram de chegar aqui e todos os outros que vêm depois de nós. Eu só ia acrescentar assim, essa questão de a gente conseguir reconhecer a fonte, né? É algo muito especial, se nós conseguimos entender que estamos nos utilizando de uma fonte ou de um conhecimento que já foi produzido. E eu dou como exemplo, nós fomos antecedidos aqui pela Batalha do Vinho, né? E um dos meninos, inclusive o que ganhou a batalha, né? Ele, no verso dele, ele confidenciou que é neto de um repentista. Então, o rap nascendo do repente, né? E é bacana, eu disse, olha, você precisa reconhecer mais vezes, né, que essa raiz está aí, né, e que você está transformando isso e construindo o novo, o moderno. Eu me lembrei de uma imagem aqui, porque João estava falando em Gregório de Matos. Existe um filme onde Gregório de Matos é representado por um poeta, que foi um grande poeta pós-modernista, que se chama o Ali Salomão. E nesse filme ele trabalha como ator e ele faz o Gregório de Matos. E ele fica caminhando pela Bahia e dizendo os poemas de Gregório de Matos. É um filme muito interessante. Infelizmente eu não me lembro o nome do filme. Mas me veio essa imagem quando o João estava falando de Gregório de Matos. E eu me lembrei imediatamente que o Ali Salomão, que é esse poeta pós-modernista, muito interessante, ele chegou, e Arnaldo Antunes, ele chegou muito perto da música. O pós-modernismo, a música é muito importante, a contribuição da música é muito importante para o pós-modernismo. Muito importante. Nós temos muitos poetas que foram musicados, né, no pós-modernismo, e nós temos poetas que são também letristas. Eles são poetas e são letristas, né? Ô Carmen, desculpe interromper, mas assim, no início da nossa literatura, lá no trovadorismo, você tem trovador, não, como eu disse a vocês, não existia uma literatura escrita, e a poesia andava junto com a música. A poesia tem que ser cantada, ela tinha que ser declamada, mas era cantada, entende? Então tudo que o pós-modernismo faz é resgatar a união
da poesia com a música que está lá no início da nossa formação literária, que é o trovadorismo. Aliás, se a gente for para a Grécia, as exato. Musas... Não pode esquecer que lirismo vem de lira, né, que é um exatamente. instrumento. Os poemas na Grécia eram canções, né? Porque é até mais fácil, porque como não tem a escrita, a oralidade, a canção, é mais fácil você memorizar, né? Então, se a gente for para a Grécia também, a gente vai ter... E existe inúmeras civilizações, culturas que não têm a escrita e, no entanto, tem poesia, né? Porque a poesia... Porque toda manifestação artística, ela tem um objeto, né? Você tem a pintura, você tem que ter a cor, o pincel, a tinta, e etc. Mas a poesia é a arte da palavra. E o que é que você precisa de você? Eu preciso de um papel e de um lápis. Não, precisa não, você precisa de você, precisa daqui, ó. Então a poesia ou o poeta ou a poesia é a coisa que mais se aproxima de Deus. Porque quando você chega lá no Gênesis, o que é que Deus diz? Faça-se o verbo, e a coisa se fez. Então, no Gênesis, você deixa bem claro que, eu não estou falando em termos de Gênesis de forma religiosa, não é nada disso, eu estou falando em termos históricos, né? Então, quando você chega lá no Gênesis, que o escritor, no caso deve ter sido Moisés, diz que Deus criou o mundo com a palavra. Quem é que cria alguma coisa só com a palavra? O poeta, né? Então, o poeta é qualquer coisa que a gente tem de representatividade mais próximo de Deus, porque é o único que só precisa de um objeto, que é a palavra de si mesmo, para criar o mundo.